Estamos de volta com Viver Bem hoje falando sobre enxaqueca. Dr. Maruan, mais especialista em dor, é o nosso convidado, está aqui com a gente. Agora nós vamos fazer um alerta, hein? É só a dor aparecer, essa dorzinha de cabeça, que muita gente já corre para a caixinha de remédios ou já vai direto na farmácia mais próxima. Cuidado, a automedicação é um grande perigo. Até novembro do ano passado, os remédios isentos de prescrição médica deveriam obrigatoriamente estar fora do alcance das mãos do consumidor. No entanto, a portaria da Anvisa que instituiu esta instrução normativa foi revogada e agora cabe ao proprietário do estabelecimento decidir onde expor os medicamentos de venda livre. Nesta farmácia, os analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios que não precisam de receita ficam do lado de dentro do balcão. E mesmo assim, as vendas desses remédios, considerados de baixo risco, representam mais de 40% do total do faturamento. A pessoa chega aqui e fala, me dá esse remédio, tá barato, eu vou levar para o meu vizinho, para o meu parente. Eu já vou aproveitar e já vou levar. Me dá tipo 5, 10... Segundo dados do Centro Integrado de Vigilância Toxicológica, de janeiro a agosto, 379 pessoas foram intoxicadas em Mato Grosso do Sul, 319 por medicamentos. De acordo com o Ministério da Saúde, toda medicação usada por conta própria é perigosa, sendo até considerada um problema de saúde pública. E já que o assunto é dor de cabeça, saiba que mesmo um simples analgésico pode agravar uma doença ao esconder determinados sintomas, ou até mesmo anular ou potencializar o efeito de um ou outro medicamento quando usada uma combinação inadequada. Um exemplo, segundo o presidente do Conselho Regional de Farmácia, é um remédio bastante conhecido, que, se associado ao álcool, pode trazer sérias consequências. O paracetamol tomado, misturado ao álcool, uma pessoa que está alcoolizada, está com uma dor de cabeça por conta do álcool, ela corre risco de morte. Então, a orientação do farmacêutico na farmácia é extremamente importante, mesmo que esse medicamento seja de venda livre, que possa ser colocado para fora do balcão e que a pessoa possa ir lá e buscar e pegar. Gente, uma informação importantíssima, doutor Maruan. Se a pessoa tomar um paracetamol, que é um remédio aparentemente inofensivo, né, que a gente dá até para criança, mas no caso de um adulto, se ele estiver alcoolizado, ele pode ter uma insuficiência hepática a ponto de levar à morte? Pode. Na verdade, o paracetamol é uma medicação que ela, em doses acima do recomendados, ela vai ter algum grau de lesão hepática. Quer dizer... Nenhuma medicação é inócua, Caio. Isso vale para todo público. Não existe medicação que não tenha efeitos. A questão, a responsabilidade de a gente saber se eu estou usando, eu sei dos efeitos e vou acompanhar se esses efeitos adversos vão existir e o como eu vou fazer se tiver algum problema. Se a pessoa tomar analgésico por um longo tempo, ela pode se acostumar, o organismo dela se acostuma com aquilo e já não faz mais efeito? Não, a gente não diz que se acostuma. Na verdade, um processo de dor crônica, como a cefaleia, esses analgésicos comuns não servem para tratá-la. A linha de tratamento é outra, como uma doença. Esses analgésicos são para dores eventuais e incidentais. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente falou do paracetamol, a dipirona é a mesma coisa. Então a dipirona é uma excelente medicação, bem indicado para alguns tipos de dor e para febre. Existem alguns países que você não tem a dipirona. Não consegue comprar. A gente tem a pergunta da Ângela Maria, do bairro Piratininga, em Campo Grande. Ela quer saber se a dor de cabeça, se a enxaqueca tem ligação com a alimentação. Pode ter. Alguns tipos de alimentos? Que Pode alimentos, ter. por Quando exemplo? a gente fala em enxaqueca especificamente. Então, alguns medicamentos que possam ter estimulantes, eles podem ser fatores desencadeadores ou fatores de piora do quadro de enxaqueca. Então, o cafezinho, o chocolate, as bebidas que contêm cafeína, todas elas. Alimentos que podem prejudicar ou estimular o fígado? Alguns têm ao tomate, alguns têm a queijos, chocolates pretos. Né? Os queijos, os alimentos que são tipo salsicha, embutidos, os chamados embutidos álcool. Também. Com certeza. Álcool, a ingestão de álcool. Com certeza ele vai ser um grande fator de piora. De piora. E pode ser fator desencadeante. Desencadeante e de piora. Todo mundo que tomou, já bebeu em algum momento, até cair, como dizem alguns, né?
Toma um porre já experimentou mesmo, né? uma dor de cabeça. A ressaca. Dele. Doutor Maruan, o que Campo Grande, a capital de Mato Grosso do Sul, oferece de tratamento para quem tem enxaqueca? Nós temos na rede privada vários profissionais que podem tratar, têm competência para isso, de conduzir. É o neurologista? Né? O neurologista pode fazer isso, um clínico geral que tem conhecimento pode fazer isso, o especialista em dor pode fazer isso. No caso, a gente diz que assim, a grande maioria das vezes, a enxaqueca, quando clássica, bem diagnosticada, um profissional ele consegue resolver. Se ela for um pouco mais complicada, aí das vezes você precisa de até algumas intervenções. Na rede privada você tem isso com ainda não é o que a capital precisa, mas já tem bem estabelecido. Na rede pública existe um projeto, é incipiente, ainda é inicial o atendimento, mas existem neurologistas, existe um profissional da dor fazendo esse trabalho, mas é tudo levando a crer que isso vai aumentar com o tempo. A Sociedade Brasileira de Estudo da Dor, ela vem trabalhando justamente para isso, para que se popularize que a assistência à dor crônica existe. Porque é impressionante, né? O que tem de gente com dor de cabeça e precisa saber se é uma enxaqueca, que é justamente um dos tipos de dor de cabeça que as pessoas têm, e é uma doença, né? Precisa ser tratada ao longo da vida. Criança que apresenta dor de cabeça com essas características de enxaqueca, o que os pais devem fazer? A primeira coisa é procurar um profissional e investigar, ver a sequência da evolução. O pediatra é um ótimo início. Primeiro. Procura, que normalmente já existe um acompanhamento do pediatra. E a partir daí tenta delimitar as crises, dias, horários, alguns fatores encadeantes de piora, de melhora. O isolamento da criança é muito comum quando ela sente dor. Que às vezes ela, por ser um pouco introspectiva, ela se isola do meio e não fala nada. Então uma criança quieta, alguma coisa não está certa. Alguma coisa tem, e prestar bastante atenção. A gente já falou aqui da disfunção temporomandibular, que é aquele problema nas articulações, na articulação da boca, que causa uma dor de cabeça terrível. O dentista é um outro profissional também que pode ser um ótimo aliado aí nessa identificação de uma enxaqueca. Com certeza. O dentista, por exemplo, quando a gente fala em situações de dor de cabeça, a avaliação da articulação temporomandibular é algo mandatório. O dentista, ele normalmente é o primeiro profissional que se procura. A neuralgia trigeminal, então a lesão do nervo que possa causar a irradiação para a face também é importante. E o dentista, invariavelmente, ele passa por isso com uma certa frequência. Tá? Eu digo sempre que a dor de cabeça, qualquer processo doloroso, ela não tem dono. Ela tem profissionais que estejam interessados em conseguir somar para o tratamento e amenizar o sofrimento e a doença. Quer dizer, é possível viver sem dor, né? Às vezes não é possível viver sem dor, mas com certeza é possível melhorar e muito. É possível viver bem. Bem, com certeza. Perfeito. Muito obrigada aqui. Eu quero agradecer ao Dr. Maruan Omais, médico anestesiologista, especialista em dor, né, que colaborou muito aqui com a gente, eu repito, estava numa cirurgia e veio para cá para nos atender, para atender você, né, para levar essas informações. Doutor Maruan, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. E olha, eu agradeço a você que ficou com a gente aqui durante esta meia horinha de bastante informação. Se você quiser rever as nossas reportagens, elas estão no YouTube, www.youtube.com/viverbemsbtms. E não deixe de curtir a nossa página no Facebook, tá bom? Viver Bem com Carmen Sestari. Amanhã nós vamos falar sobre queda de cabelo, calvície. Quem sabe a gente chama o Kleber Dias de novo para dar entrevista, né? Carequinha, carequinha. Então não perca, você fica agora com o meu amigo Delapa em mais um Forno e Fogão. Delapa também pode falar de calvície, tá? Uma delícia aí com Delapa. A gente volta amanhã, um beijo pra você, até lá.